versículo de 1 Samuel 26, versículo 23. Só o início, que diz assim: o Senhor recompensa a justiça e a fidelidade de cada um. Repetir. O Senhor recompensa a justiça e a fidelidade de cada um. Nós estamos hoje entrando no capítulo 25 desse livro de 1 Samuel. Vamos meditar nesses dois capítulos, 25 e 26. E para quem não esteve conosco nos últimos domingos, ou se você talvez é o primeiro domingo participando de um culto de uma comunidade cristã evangélica, nós estamos estudando já há algumas semanas e meses esse livro. Esse livro é um livro central na história da vida de Jesus, lá na frente, na história de Israel. E é um livro que você, ao ler os capítulos, a história desses personagens de Samuel, Saul e principalmente a história de Davi, que nós estamos focados agora na história de Davi, havia uma prefiguração no Velho Testamento de Cristo, de Jesus. E como a gente consegue identificar na sua história aquilo que Jesus iria passar, quando você vai lendo nos Evangelhos, como está conectado os princípios e o que Deus está ensinando ao povo de Israel e aquilo que Ele vai cumprir em Jesus. E o capítulo 25, se você estiver com a sua Bíblia aberta aí, ou Dani puder nos ajudar a projetar também aqui no telão, ele começa o primeiro versículo falando sobre a morte de Samuel. Diz assim: Samuel morreu e todo Israel se reuniu e o pranteou e o sepultaram onde tinha vivido em Ramá. E aí em seguida já muda de novo o foco, voltando para aquela história de Davi estar no deserto sendo perseguido por Saul. Mas é um evento muito importante que está acontecendo aqui: a morte de Samuel, profeta de Deus, aquele que Deus usou desde o início desse livro para fazer essas histórias, a sua sequência e as suas ligações ali, aquilo que Deus está fazendo em Israel. E aqui é o momento que Samuel morreu. E domingo que vem vai ser uma das mensagens mais duras para eu pregar e difíceis de fato assim, para a gente estudar. Nós vamos ver que vai ter mais um momento que Samuel vai aparecer nessa história. E nós vamos falar sobre a questão da consulta aos mortos. Então, já quero até adiantar o assunto, porque se você tem dúvidas sobre esse assunto e questões sobre isso, é uma mensagem bem pesada que eu queria convocar a igreja a orar por esse dia. E nós vamos falar de alguma coisa que vai mostrar sobre esse mundo espiritual que não é brincadeira. Sobre esse acesso que as pessoas têm sim para serem enganadas e para consultarem espíritos maus, que a Bíblia nos apresenta dessa maneira também. E sobre o que é essa questão da mediunidade. Então, é interessante porque eu já compartilhei com alguns irmãos sobre essa questão de pregar a Bíblia expositivamente assim na sequência, que chega uma hora que é um texto que você gostaria de pular, é Natal, outro tipo de mensagem, né? Mas está na sequência, e a gente tem que parar e refletir sobre isso e ver o que Deus fala. Mas é interessante que o autor, ele cita a morte de Samuel, e aí ele volta para esse contexto do período que Davi está vivendo no deserto, sendo perseguido por Saul. E a sequência do texto aqui, a partir do versículo 2, do capítulo 25 de Samuel, mostra que Davi e seus homens, eles têm protegido as cabras e ovelhas de um homem chamado Nabal. Está no versículo 2 e 3. E o versículo 2 e 3 vai apresentar este homem, Nabal, como um homem muito rico, mas o texto fala assim: mas ele é rude e mau. E esse Nabal, ele é descendente de Caleb, um herói do Velho Testamento. Caleb era um dos dois espiões que acreditaram que Israel poderia conquistar a terra prometida. Mesmo com aqueles gigantes que povoavam a terra, ele creu que Deus estava do lado deles. E é interessante que Caleb era o oposto de Nabal, seu descendente. E nós fomos apresentados nesse texto do capítulo 25, no versículo 3, vai falar sobre Abigail. E o versículo, deixa eu ler o versículo 2 e
23, só para todos entenderem. Depois Davi foi para o deserto de Maom. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmel, era muito rico. Possuía 1000 cabras e 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo. Seu nome era Nabal e o nome de sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita. Mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. Abigail, apresentada aqui como mulher bonita e inteligente, e isso parece só ser talvez um simples contraste com o seu marido, Nabal. Mas você vai ver que ela vai ter vai ser um personagem chave, central nessa história do capítulo 25. Versículo 4 vai falar que é tempo de tosquear as ovelhas. E aí Davi envia algum de seus homens até Nabal, versículos 5 e 6, que pede para que esse Nabal seja então generoso com eles e que reconheça que Davi e seus homens têm protegido seus pastores ali, nesse momento, nesse período todo. Está nos versículos 7 a 9. E a palavra, o nome Nabal, ele tem um significado que é tolo, insensato. Então talvez, alguns comentaristas falam que esse nome Nabal talvez fosse um apelido. E Nabal, agindo de acordo com o significado do seu nome, né, ele vai dizer assim no versículo 10 e 11, no início do versículo 10, ele fala: quem é esse Davi? E no versículo 11 ele diz assim: por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde? Quer dizer, Nabal, ele está agindo como os outros povos agiram com Israel. Os edomitas, os moabitas, os amonitas, que são povos que foram condenados por Deus justamente por não ajudarem o povo de Deus no deserto. Isso está em Deuteronômio 23, Números capítulo 20, que mostra essas histórias. E aqui está Nabal, fazendo de conta que não conhece Davi, porque ele sabe quem é Davi, com certeza. E aí no versículo 8, é interessante que Davi descreve a si mesmo, falando assim, como seu filho, um sinal de respeito ainda para Nabal. Mas Nabal, no versículo 10, fala de Davi como esse filho de Jessé. Essa que é a ideia, ele fala assim: não é ninguém aí que está querendo vir aqui pegar minhas coisas ainda. Quer dizer, querendo implicar que Davi não veio de família nobre, não tinha direito a nada dele. E aí fica claro, conforme a gente vai lendo, que as prioridades de Nabal, elas estão claras. As prioridades de Nabal, conforme ele mesmo vai falar, é com ele mesmo, as coisas que são dele, as posses, é meu. Olha o que ele diz no versículo 11: por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para meus esquiadores e dá-los a homens que vêm, não se sabe de onde? Olha a postura de olhar só para si mesmo. É meu, é meu, é meu. É quando Davi fica sabendo disso, ele diz para os seus homens, no versículo 13, diz assim: ponham suas espadas na cintura. E aí no versículo 21 e 22, para dar um salto aqui, que vai ser essa narrativa que Davi vai estar falando para os seus homens, ele diz assim: que nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto para que nada se perdesse. Ele me pagou bem com mal, que Deus castigue Davi e o faça com muita severidade, caso até de manhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Olha o que Davi fala, promete. E se é Davi que está prometendo, imagina a cena. Terror, aqueles que estão ouvindo o que ele está pretendendo fazer. Mas aí, felizmente, Abigail, mulher de Nabal, ela escuta sobre o que aconteceu, ela ouve a história do que o Nabal fez, e ela corre para encontrar Davi. E aí ela leva consigo presentes, está relatado no versículos 14 a 19, e ela chega a tempo. Graças a Deus ela chega a tempo. No momento que ela encontra os homens de Davi, que é no versículo 20, é bem na hora que Davi está jurando contra Nabal e os seus homens. E aí quando Abigail ela encontra Davi, ela se prostra diante dele, respeito,
e implora para que ele escute. Isso acontece no versículo 23 e 24. Mas no versículo 25, olha o que ela diz: meu Senhor, não des atenção àquele homem mau. Ele é insensato, conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha. E aí ela destaca que até aquele momento, na verdade, Davi, ele resistiu à tentação de se vingar. E no versículo 26 ela diz assim: foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com tuas próprias mãos. E aí no versículo 27 ela entrega o presente do seu marido, que deveria ter levado até Davi. E aí ela afirma no versículo 28 que Deus vai dar a Davi um reino duradouro, que Deus irá de fato protegê-lo. E ela diz assim no versículo 29, que a vida de meu Senhor estará firmemente segura, como a dos que são protegidos pelo Senhor, o teu Deus. Aí Abigail diz que Deus irá torná-lo rei, que Davi não deveria ter um coração pesado se ele justamente fosse até lá e derramasse sangue, que era desnecessário, ou fazer justiça com as próprias mãos, de maneira que vai praticamente terminar o capítulo 25, versículos 30 a 31. E aí Davi, novamente, pensa na questão de Davi. Que nós estudamos no domingo passado, Davi aqui podia pular uma etapa dessa parte de sofrimento, de insulto. Davi podia sim fazer justiça com as próprias mãos ali, pegar o seu grupo de homens e se vingar, porque afinal de contas ele sabe que ele será o rei de Israel. Ele está aguardando por isso, mas ele sabe que será o rei. Só que Davi, novamente, ele sabe que esse não é o caminho de Deus. Essa não é a maneira de Deus agir. E o que está implícito aqui no texto é que, se Davi não aprender sobre misericórdia, que tipo de rei que ele vai se tornar? Se ele não colocar na sua vida o princípio de ter misericórdia, que tipo de rei vingativo Davi vai se tornar? Porque novamente a questão nesse trecho, nessa história, não é apenas Davi como homem de Deus, mas é o seu reinado. É aquilo que vai ser a marca do seu reinado como rei. E o versículo 36 desse capítulo 25, versículo 36 mostra Nabal. Nabal estava em casa, e aí o texto diz assim: dando um banquete como se fosse rei, mas ele na verdade é um tolo, é um insensato. E aí você pode olhar para Davi, e a gente olha assim para Davi: peraí, Davi, você está agindo como um tolo? Mas não, na verdade Davi é o rei, está agindo como um rei misericordioso. E nesse texto, nessa história, Abigail, a intervenção dela é que justamente traz salvação para todos aqueles que estavam ali ao lado de Nabal, com exceção de Nabal, que vai morrer nessa história. Mas Abigail conseguiu salvar a vida dos seus homens ali. Davi, inclusive, louva a Deus pela atitude de Abigail, no versículo 32. No versículo 33, Davi diz assim: seja você, Abigail, abençoada pelo seu bom senso, e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. Que texto bonito. Eu não sei se você já foi com impulso de querer se vingar de uma situação. A gente usa essa palavra, mas para valer é isso, né? Ser injustiçado. Você está doido da vida. Nem hoje, por favor, São Paulinos, não venham com piadinha ao final do culto. Hoje não é um dia. Hoje é dia de ceia, né? Hoje não é dia de brincadeiras que machucam a gente, né? Mas você já teve assim, aquele impulso, nervoso, irritado, mas vem um amigo, uma amiga, um homem de Deus, uma mulher de Deus. E a palavra traz sabedoria, misericórdia nessa hora, e você calma, e você fala: obrigado, você me livrou de agir como um tolo.
Passou tudo aquilo na tua cabeça. Você teve, mas aquele amigo. Louvado seja Deus por esse amigo ou essa amiga. Trouxe sabedoria para você se aquietar, se acalmar. Aí você fala, obrigado, Deus te abençoe pelo teu bom senso. Porque eu não estava com bom senso, não. Obrigado pelo teu bom senso. Por evitar que hoje eu fizesse algo tolo, insensato. É o que está acontecendo aqui nas palavras de Davi com Abigail. E o versículo 34, ele deixa bem claro isso, que teria sido diferente. Bem diferente se ela não tivesse agido. Porque quando a gente lê a história bíblica, irmãos, a narrativa, a gente lê já sabendo o final do texto. A gente lê e consegue ver o que vai acontecer na história. Mas quando você lê, tenta prestar atenção que há uma possibilidade que o final fosse diferente. Por isso que tem um pessoal que vive um pouco tenso hoje com algumas questões de teologia, algumas coisas, o que Deus predeterminou ou não, tal, está escrito ou não está, e você vai continuar doido se você continuar vivendo nessa perspectiva de querer responder a tudo. Mas o que é o princípio da leitura aqui da história é que Davi podia ter feito diferente. Essa possibilidade estava aberta para ele. E aqui ele fala com todos os olhos, se você não tivesse agido, eu teria cometido essa besteira. E aí os desdobramentos teriam sido outros. Aí hoje, ao ler o texto, a gente sabe que essas possibilidades, graças a Deus, não se concretizaram. É que nem hoje. Se você for no seu impulso, querer se vingar, a possibilidade de você fazer algo tolo, insensato, ela está à tua porta. Ela está ali esperando na esquina. Mas hoje, se você ouvir, de fato, a Deus e agir com misericórdia, você tem outra esquina, outra curva para fazer, para escrever uma história diferente sobre a mente. Por isso que hoje as nossas histórias, elas estão em abertas. E cabe a nós ouvirmos a palavra de Deus, ouvirmos a Deus e sabemos, Senhor, obrigado por me livrar de agir de tal forma. Obrigado por me frear nessa hora. É o que está acontecendo no finalzinho dessa história, que a história ainda vai mostrar que no versículo 35, Davi, ao fazer esse elogio, esse agradecimento a Abigail, ele aceita os presentes que ela trouxe para ele, que ela levou, e ele garante que ela pode ir agora em paz. Pode ir em paz. Bonito isso. E a história termina contando que Nabal, versículo 36 em diante, mostra que Nabal fica bêbado. E aí Abigail novamente, ela espera chegar amanhã do dia seguinte, para que ela conte então para Nabal o que ela fez, quando ele estiver sóbrio, né? Porque contar para um bêbado não adianta muito, né? Então ela espera passar aquela ressaca, aquela bebedeira toda, e no versículo 27 fala sobre isso. É interessante, irmãos, que o livro de 1 Samuel, lá no início, uma das primeiras mensagens que a gente compartilhou aqui na igreja, que a gente meditou juntos, aquela canção de Ana, no capítulo 2, no versículo 5, diz assim: os que tinham muito, agora trabalham com comida. A ideia é mostrar os reversos da vida. Aquele que tinha muito, e agora não tem nada. E aí aqui agora mostra aquele que era soberbo, agora bêbado e humilhado com essa história do que aconteceu. Nabal era um homem cheio de si, mas agora está nessa situação. E aí quando Abigail conta o que ela fez, o texto vai terminar falando que o coração de Nabal sofre um ataque, ele fica paralisado como uma pedra e morre 10 dias depois. É como termina o versículos 37 e 38. E aí de novo, Davi fica sabendo o que aconteceu, e aí Davi toma Abigail para ser sua mulher. Ela é uma mulher bonita, inteligente. Isso parece ser uma boa ideia dentro dessa história, do contexto. Só que Abigail, ela não é a única esposa de Davi. Ele já tem outras mulheres com ele.
E Samuel, lá atrás, no capítulo 8, ele já havia alertado a Israel, no momento que eles pedem por um rei, que o rei que eles estavam pedindo era um rei que iria tomar as coisas do povo, iria tomar bens, servos e servas. E aqui está Davi entrando nessa lógica do rei. Começa a tomar as mulheres também. E aí, no fim dessa história de Davi começar a ter várias mulheres, é o que vai levar Davi a começar a ter um coração sensível e vai provocar a queda dele em 2 Samuel capítulo 11, quando ele vai achar que não tem problema tomar uma mulher de um outro homem. Ele já tomou tantas outras mulheres, já tem tanta mulher na casa dele lá, e aí a consequência vai ser trágica. Quando a gente vai para o capítulo 26, Davi, ele já foi traído 2 vezes, a gente viu isso alguns domingos atrás, no capítulo 24, 25, aliás. Davi já teve a experiência de poupar a vida de Saul, uma oportunidade que ele teve para matá-lo e não mata. Agora ele tem essa experiência com Nabal, e também escapa de fazer esse mal, de matar esse homem com as próprias mãos. Então começa a história do capítulo 26, que parece uma repetição daquela história quando Davi já tinha poupado a vida de Saul. No início do capítulo 26, Davi encontra novamente Saul e seus homens, e aí no início da história, no versículo 5, mostra que Saul está dormindo, e os seus homens ali ao redor também, todo mundo dormindo, porque eles estão de novo perseguindo Davi. E Davi e um de seus homens, chamado Abissai, descem até o acampamento de Saul, versículos 6 e 7. E no versículo 8, esse homem de Davi ali, do seu exército, Abissai, diz assim: deixe que eu crave a lança nele até o chão, com um só golpe, não precisaria de outro. Quer dizer, não é Davi que vai estar matando, é Abissai. Poxa, quebra essa para mim, faz esse negócio aí para acabar logo. Só que olha de novo a atitude de Davi. Davi no versículo 9 responde assim: não mate. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? E é interessante que no versículo 10, Davi vai mostrar justamente diversas situações, cenários, que poderia haver acontecido com Saul. E Davi diz assim no versículo 10: olha, o Senhor mesmo matará, ou chegará a sua hora e ele morrerá, ou ele irá para a batalha e perecerá. Sabe qual é a ideia? Meu amigo, Deus tem muitas opções para alcançar os seus propósitos. Deus não está preso apenas no meu jeito de pensar de como Ele vai resolver o meu problema. Deus tem diversas possibilidades que eu não consigo nem imaginar. Quer dizer, Deus pode cumprir os seus propósitos e fazer justiça. Deixa Deus fazer. Não é para Abigail, não é para Davi escolher a opção, a forma de tentar forçar a mão de Deus e agir em meu favor. Deixa com Deus. Eu não sei você, irmãos, quem está aqui hoje, talvez numa situação de questionamento, orando, clamando a Deus por algo. De novo, a ideia aqui não é negar que nós clamarmos e orarmos a Deus, de buscarmos o Senhor. A questão é o que está por trás do intuito da tua oração, da tua campanha, do teu jejum, da tua motivação de fato, para de qualquer maneira esse problema resolvido. Ó Senhor, estou falando as coisas aqui porque desse jeito vai dar certo. Não tem brecha não, né? Estou bem atento. E muitas vezes, eu pelo menos, quando eu começo a lembrar de muitas coisas que eu já passei e que estou passando, eu me vejo tentado, não sei se você já se viu nessa situação, de sugerir a Deus como que Ele deveria fazer, como que Ele poderia. O Senhor não teve aquela ideia, Senhor? Poxa, meu amigo está desempregado já há tanto tempo, o Senhor já pensou a respeito que o Senhor podia tocar no coração de alguém ali na casa, para abrir o e-mail, clicar e viabilizar o trabalho, ou podia, né? E a gente se vê assim, tentando ter ideias de pensar e sugerir a Deus como
Ele deveria agir. E aí a gente esquece que Deus ele tem as opções que eu não tenho nem mesmo como sonhar. Eu não tenho nem como de fato imaginar o que Deus vai fazer na minha história. Irmãos, tenta fazer um exercício aqui, imaginar onde você vai estar daqui a 5 anos. É um exercício muito difícil. Mas olha onde você está aqui hoje. E não vou nem muito longe. Tenta lembrar onde estava a tua vida, a tua história, da última Copa do Mundo. A Copa do Mundo a gente tem um registro diferente de guardar os eventos daquele ano. Tenta lembrar como estava a tua história, teu casamento, tua família, teu trabalho. Na última Copa, história recente. Tenta pensar e ver aquilo que de fato foi você que, olha, como eu dirigi minha vida para chegar aqui hoje, nesse momento. Tudo bem, algumas coisas de fato nós somos responsáveis e tomamos decisões, erros, acertos, mas irmãos, é impressionante ver a maneira como Deus agiu e tem agido na nossa história, que a gente fala, Senhor, eu não imaginava que o Senhor poderia fazer dessa forma. Eu não tinha a mínima ideia que aquela coisa que parecia ser um mal na minha história, de fato era um mal. Mas olha o que o Senhor tornou aquilo na minha história agora, hoje. Faz esse exercício um pouquinho. Tenta ver se situações que você não tem jeito, eu não ia sair dali. Pode ser uma enfermidade, vida financeira, relacionamentos, enfim, as dimensões que nós todos vivemos e passamos e a gente se identifica. Como seres humanos, a gente se identifica com as dores. A igreja é isso, irmãos. A gente lá para irmãos fala, você também passou por isso. Você também já doeu além. Você sabe que aquela região dói. Aqui, irmãos, eu tive a oportunidade de morar num país que o frio é bem gritante. Peguei o inverno já pesado ali na Inglaterra. E aí eu descobri regiões do corpo que doem no frio. Eu nunca imaginei. Principalmente aqui, essa telinha aqui da orelha, irmãos, botar menos 10, alguma coisa assim. Não deixa ninguém fazer isso na tua orelha não. Aquela brincadeirinha. Isso corta. Corta é literal. O negócio dói. Você sabe passando por aquele ambiente, aquele contexto. E hoje você pensa assim, não, bobeira, não tem valor nenhum. É que nem aquela touca. Eu já sabia por causa dessa experiência que eu tenho já há muito tempo, de ter uma ausência aqui em cima de algumas coisas e o inverno é pesado. Mas eu nunca imaginei que aqueles gorrinhos descem até a orelha. Que alívio. Eu sempre achei brega, né? Você descer aquele negócio até a orelha. Mas faz sentido, irmãos. Tem que descer. É mal, vem tudo. E aí? Então tem algumas coisas, de novo, que a gente precisa lembrar quem é o Deus da palavra que a gente está lendo na Bíblia, que Deus está fazendo com a minha, com a sua história. E lembrar, Deus tem muitas opções que você não tem como imaginar. Deus tem muitas opções do que Ele pode fazer do que as minhas questões triviais e básicas. Aliás, Deus, e a palavra de Deus é muito clara nesse aspecto, Ele, sim, sabe qual é a melhor maneira dele cumprir os seus propósitos. Ele sabe. Irmãos, eu sou ignorante para prever essas coisas, para discernir essas coisas. A gente tenta, a gente junta amigos às vezes para discernir algumas decisões aqui na igreja. Vou até citar um exemplo concreto da nossa história como igreja. Quando nós mudamos o culto do primeiro ano de noite para de manhã, quando a gente saiu do hotel e vimos para esse prédio aqui, que aqui a gente lembrou só o primeiro domingo à noite, no segundo já fizemos de manhã, por uma questão logística nossa, no contexto da igreja, podia ter dado tudo errado. E a gente conversou rapidamente no final do culto, já para dizer ao pessoal, olha, o que vem vai ser de manhã, vamos fazer um teste. Mas era um teste mesmo, a gente não tinha previsão que poderia dar certo esses encontros pela manhã, que é o inverso de tudo quanto é igreja que precisa ser plantada. Você vai plantar uma igreja, você planta a igreja à noite, depois do futebol, o pessoal vem para o culto, vai chegar no horário, já almoçou com a família, tal, 6h30, óbvio, o pessoal no Brasil, nos grandes centros urbanos, e a gente começou pela manhã, e estamos caminhando assim até hoje. Deus tem suprido, Deus tem nos abençoado com as pessoas que estão vindo aqui. Qualquer outro passo, a gente busca discernimento, mas a gente não consegue
prever as famílias que vão chegar aqui, quem vai começar a cuidar com a gente. Estão indo ver o número de crianças que começou só depois que a gente mudou para esse prédio aqui, porque a gente tinha bebês entre a gente, tudo. Mas não imaginava esse ministério tão bonito que é o Ministério do Kids aqui na igreja. E hoje a gente tem, lógico, a gente se organiza, pensa e tal, mas irmãos, deixa com Deus. Confia em Deus. Confia no Senhor. Pegando algo que é concreto da nossa história aqui, mas e na tua casa, na tua família, na tua vida? Deus sabe a melhor maneira de cumprir os seus propósitos. Isso ele deixa claro em Romanos 8, 28, que ele diz assim: Paulo diz, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. É muito claro isso, irmãos. Entender que, às vezes, muita coisa que aparentemente é um mal, você pode dar um nome, às vezes é uma coisa que não é boa em si, mas continua confiando no Senhor. Está nas tuas mãos essa situação. Só o Senhor vai ter o poder de transformar isso que tem todo o potencial de provocar um mal para a minha história de vida. Mas se tiver em tuas mãos, Senhor, isso pode trazer glória e honra ao Senhor. Cumprir os seus propósitos a partir da minha vida. É por isso que nenhuma tragédia vai terminar lá no fim em tragédia, de fato, se você colocar tudo isso debaixo das mãos do Senhor. Porque se ficar isolado no contexto do que Deus está fazendo, é absurdo, é loucura, não tem lógica alguma. Mas se eu submeter meu coração, Senhor, toma essa desgraça, toma essa situação terrível, coloca ela em tuas mãos, debaixo do Senhor, porque eu não vou ter condição alguma de sugerir nada nesse negócio aqui, porque só tem potencial de provocar morte e destruição na minha história e na minha vida. Senhor, ainda assim, faz algo com isso que cumpra os seus propósitos. Irmãos, essa é a perspectiva que Paulo está falando. Quando você olhar para Paulo perseguido, Paulo que já apanhou bastante, Paulo não é apanhar na Paulista por spray não de pimenta, alguém que levou chicotada, foi preso, passou por privações de fato, levou picada de cobra. Quer dizer, o cara pega um barco, naufraga, ainda chega na ilha, quando vai comer um negócio quente lá para. Sabe, o negócio ainda é picado por uma cobra. E o pessoal está levantando esse cara, é um desgraçado mesmo, né? Não tem. Vamos sair de perto dele, né? E aí a gente vai nisso, porque o aparente que está na minha frente não faz sentido. E aí, aqui nessa história, agora, o que importa é que Davi, ele consegue se frear dos seus impulsos, porque ele sabe que Deus é que vai estabelecer o seu reino. E Davi, de novo, ele tem a chance de pular uma etapa da sua vida. De novo, peraí, Davi, você já teve a oportunidade de matar Saul e você não matou. Agora está de novo, peraí, você está repetindo a mesma circunstância? É Deus. Cara, vem de Deus isso. É Deus te dando uma segunda chance, né? Olha aí, aquele discernimento, né, que a gente tem às vezes com algumas coisas que acontecem. Não, passa por cima. É Deus que está permitindo isso. Peraí, você está de novo. O cara está atravessando a parte de pedestre de novo. Aquele cara que te chutou, acelera. Ainda mais no Brasil, que ninguém vai preso mesmo se matar alguém no trânsito, né? Todo mundo consegue um bom advogado e as leis não funcionam tão bem assim. Quer dizer, só que Davi, ele tem isso já nele. Não, é Deus que vai estabelecer o reino que ele está falando que eu vou servir. É Deus, não sou eu que vou dar um jeitinho, não sou eu que vou pular, não sou eu que vou, como falei domingo passado para a igreja, apertar o botão aqui e acelerar essa história para passar mais adiante o capítulo. Se essa não é a maneira de Deus agir, também não vai ser a minha. Esse é o princípio aqui. É assim que Deus iria agir? Se não é a forma como eu vou agir também na minha história, na minha circunstância. É por isso que Davi, ao invés de apoiar Mate, Saul, novamente, ele vai
pegar, diz o texto, ele vai pegar a lança e o jarro fica perto da cabeça de Saul, no versículo 12, capítulo 26. E é interessante que ele pega justamente essa lança e o jarro de água que está ali perto, porque de uma certa maneira, esses dois objetos, eles simbolizam a capacidade de Saul em se proteger, de se manter ali naquele deserto. E aí Davi justamente toma aquilo que ele pensa que é o essencial para estar protegido, estar saciado. É como se Davi estivesse desarmando Saul, literalmente. E aí, nos versículos 13 e 14, Davi vai falar para Abner, que é o comandante do exército de Saul, que deveria ter protegido a Saul daquela circunstância. Não era para Abner também ser pego dormindo ali e vacilar nessa situação toda. Peraí, é o rei que está do teu lado. Você tinha que estar atento. E aí Davi prova novamente que não tem intenção de fazer mal a Saul. E no versículo 17 mostra que Saul reconhece a voz de Davi, e por uma segunda vez Davi diz para Saul que Deus é que deveria ser o juiz entre eles, entre ele e Saul, nos versículos 18 a 20. Irmãos, interessante aqui que no capítulo 25, que a gente já refletiu aqui na história, Davi, no início, naquela história com Nabal, por um momento, ele pensa em ele levar o julgamento que deveria pertencer a Deus através dele mesmo. Ele ia até lá e vou liquidar, vou resolver essa situação. Só que no versículo 38 do capítulo 25, ele diz que há essa opção, que o Senhor é que vai ferir a Nabal. Aliás, ele entende que a Abigail fala para Davi que o Senhor que vai fazer isso. E que de fato faz na história. Não é a mão de Davi. E agora no capítulo 26, Davi vê essa mesma circunstância que ele já passou e viu que ele conseguiu evitar. E não foi ele que agiu, mas Deus fez cumprir o seu propósito. E aí Davi, ele coloca a mesma condição. Saul está nas mãos do Senhor. É o Senhor que poderá matar a Saul. Não sou eu que vou fazer alguma coisa. Davi, ele aprendeu já que é Deus que trará justiça. É Deus que trará justiça para a sua vida. Não é ele que tem que fazer alguma coisa, não é ele que tem que agir com as suas próprias mãos. E com risco, no caso dele, de sujar suas mãos com sangue e depois isso ser levado lá para frente e não ser reinado. Agora, isso não significa que Davi fica indiferente. Não é ficar assim, não, a coisa está indo mal pior, eu vou ficar aqui quietinho e isso vai uma hora, vai passar. Não. Em alguns salmos, Davi clama justiça, mas ele deixa Deus ser o juiz. Dá para entender a diferença? Ele vê a situação é mal, e ele clama do Senhor, tem misericórdia, muda isso, mas ele deixa Deus ser o juiz. É interessante que Paulo fala para nós termos essa mesma atitude, que aqueles que estão em Cristo, em Romanos 12, 19, ele diz assim: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Irmãos, aqueles que estão em Cristo, aqueles que são discípulos de Jesus, sabem que toda questão de justiça é Deus que fará cumprir. É com Deus que você deixa. Sabe por quê? Porque a justiça de Deus já foi vista na cruz. A justiça de Deus já foi vista na cruz. E o que a gente sabe é que essa justiça, de fato, de Deus, o julgamento de Deus, também está a caminho de toda a humanidade por causa da ressurreição, que nós vamos celebrar hoje. Morte e ressurreição de Jesus com a ceia do Senhor. Irmãos, Atos 17:31 diz assim: pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o
dentre os mortos. Irmãos, quando nós olhamos para essa mesa que nós vamos participar da ceia do Senhor, é para lembrar que a justiça de Deus já foi cumprida na cruz. O seu julgamento está a caminho. Ele ressuscitou. E as coisas que estão desordenadas não vão continuar assim para sempre. A injustiça que você sofreu ou está sofrendo não vai continuar assim para sempre. O julgamento de Deus está a caminho. Mas alguns irmãos têm esses versículos e pensam assim: Deus vai ser meu vingador. E você na verdade pensa em Deus pisando no teu inimigo, né? E você esquece que Deus é um Deus misericordioso. Deus é um Deus que poupa assim. Deus é alguém que pega alguém da tua história que tomou com mal lá atrás e torna essa pessoa teu irmão, tua irmã em Cristo Jesus. Você já pensou? Esse é o Evangelho, irmãos. O Evangelho não é alguém que você olha para o teu patrão e fala assim: não, um dia Deus vai vir sobre você, a ira do Senhor vai vir sobre a tua vida, né? A gente olha para textos bíblicos que vão dar um apoio a essa ideia, né? Porque, como é que é aquela ideia? Eu não vou nem decorar muito, porque Deus te colocou como cabeça e não por cauda, você vai ser mais do que vencedor, e aí você pensa nisso daqui como se fosse um treco de um Deus que vem para pisar sobre todo mundo. Esquece que Deus amou o mundo de tal maneira, não passou um trator em cima de todo mundo, não. Ele deu o seu Filho, Jesus, cada um de nós. Porque, de novo, nós estudamos semana passada, se Deus fosse agir com justiça em Jesus, de cara, essa justiça viria sobre nós. Esse julgamento já viria sobre nós, mas veio sobre Cristo primeiro. Irmãos, 1 Samuel 25 e 26, esse momento de Davi no deserto, é essa história. Essa é a história que a gente vê que é Deus que age sim em nosso favor, Ele age com misericórdia. E aí, término dessa história do capítulo 26, vai mostrar que Saul fica contrito de novo, com aquela cena toda que Davi o poupou mais uma vez. Ele ainda vai falar assim no versículo 21, pequei para Davi, tenho agido como um tolo. Olha a palavra, a história anterior que fala de um outro tolo, e Saul se coloca agora também como um tolo. Cometi um grande erro. Quer dizer, Saul agiu como tolo e insensato, assim como foi Nabal. Mas Davi não é como eles. Davi é um homem que poderia ter matado Saul com a sua própria lança. A lança que era de Saul, mas não fez. Porque ele sabe, no versículo que nós lemos no início, o versículo 23, Deus recompensa a justiça e a fidelidade de cada um. E é interessante que o versículo 24 ainda vai falar que Deus, aqueles que confiam em Deus, que Deus irá considerar a sua vida de grande valor e o livrará de toda a angústia. Que texto bonito. Irmãos, aqui, para terminar, nós vamos agora partir para celebrarmos a ceia do Senhor. Irmãos, esse contexto de Davi no deserto, pelo menos Davi, ele é tentado 3 vezes no deserto. Eu quero usar essa palavra porque eu quero que a tua mente se remeta a um outro contexto. Davi, ele é tentado pelo menos 3 vezes nessa fase do deserto. Mas cada uma das vezes que ele é tentado, a pergunta que está por trás da resposta que Davi vai apresentar é: Davi vai ser um tolo e um insensato e vai tentar agir e cumprir as coisas com as suas próprias mãos? É ele que vai tentar dar um jeitinho na sua história para dar certo? E a gente vê no relato aqui do texto que não. E aí, como Cristo foi tentado também, como Cristo sofreu, e porque ele sofreu, vou lembrar, é isso que confirma que ele era o Messias, o Cristo, o ungido de Deus. É que em Hebreus 2:10 diz assim: ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Que texto bonito e sério. E aí, Hebreus
capítulo 4, versículos 15 e 16, eu quero terminar com essa citação, diz assim ainda: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Irmãos, hoje, ao aproximar-se dessa mesa que é do Senhor, se aproxime sabendo que no Senhor você vai receber misericórdia. No Senhor você vai encontrar um Deus que te encontra e manifesta sua graça, seu amor em primeiro lugar, não acusação. É isso que termina esse texto aqui falando: encontramos graça que nos ajuda no momento da necessidade. Eu não sei qual é o momento chamado necessidade hoje, quer dizer isso para você. Mas você que celebre Cristo hoje, participe da mesa do Senhor, sabendo que você é perdoado, que você quieta teu coração. Essa causa que te perturba não é você que vai se vingar, não é você que vai agir para fazer besteira, mas entrega isso nas mãos do Senhor, porque você vai encontrar graça no dia da tua necessidade. Nosso Deus é um Deus de misericórdia, Deus de amor, mas se aproxime com humildade da sua mesa. Feche os teus olhos.